Boa noite, pessoal. Boa noite. Você que já trabalhou o dia inteiro hoje. Boa noite muito especial para você, professor, você da área de educação, que está aqui mais uma segunda-feira para um bate-papo patrocinado pelo Sindicato dos Professores de Campos e São João da Barra. Estamos aqui para mais uma edição do programa Educação em Foco. A Luana já está dando boa noite ali. Um abraço, Luana. Luana foi a nossa primeira vencedora do kit para 4 refeições do FAD. Estamos hoje com o nosso amigo aqui, professor Fábio Siqueira. Daqui a pouco eu faço a apresentação dele. Olha o pessoal lá, Fábio. A Isabel Azevedo, cheguei. Boa noite, colegas. Rosana também já está assistindo. É um programa da Rádio Aurora, patrocinado pelo Sindicato dos Professores e patrocinado também pelo Hortifruti Palmeiras. A gente começa aí o programa. Cadê, Josiel? Os nossos produtos promocionais do Hortifruti. Olha aí, ovo deu uma elevada no preço, né, pessoal? Mas olha como é que estão os ovos no Hortifruti das Palmeiras a partir de amanhã. Lembrando que você volta no telefone ali, José, faz favor. Você pede no conforto do celular 999-650035. Esse é o número central. Daí você tem vários hortifrutis das Palmeiras pela cidade e você recebe sem custo nenhum sempre os produtos de qualidade. Eles vão, né, na banca e pegam os melhores produtos e você vai escolhendo. Eu quero 2 quilos de batata, 3 quilos de cebola, uma cartela de 30 ovos e chega fresquinho no conforto do celular sem pagar nada por isso. Olha lá, olha as promoções da semana do Hortifruti das Palmeiras. Cadê, José? Olha ali, pessoal, 30 ovos por R$19,99. Amanhã já estou passando lá, eu tenho um hortifruti perto da minha casa, está com preço bom, né, Fábio? Está competitivo. Está competitivo. Olha aí, 30 ovos, R$20. Vamos, né, arredondar aí. Tem lugar cobrando, eu comprei semana passada no supermercado aqui, uma rede de supermercado em Campos, paguei 27, né? E ali, 27 e ali R$20. Abóbora madura, R$1,99. Melão, adoro abóbora, né? Abóbora é uma coisa assim polêmica, né? Uns amam, outros detestam. Meio... Doce de abóbora. Nossa, é muito bom. Abóbora com carne seca, brincadeira, né, Fábio? Muito bom. Melão amarelo, R$4,99. Pimentão colorido, R$9,99. Uva Thompson, que é aquela uva sem caroço, por R$9,99. Laranja Lima, é uma laranja mais, né, diferenciada, R$9,99. A Pero Williams, R$1,99 a unidade. Manga Palmer, é uma manga, aquela manga grandona, que dá para você fazer até salada. Preço né? bom Também tá com preço bom, R$3,99. Goiaba, vitamina C aí, né? R$4,99. Inhame também, excelente. Muito. Inhame, R$4,99. Limão, R$3,99. Maracujá, a gente que trabalha com educação é bom, né? Fazer uso. Se você quiser preparar o kit para caipirinha no carnaval. Aí, tem o limão, né? Tá R$3,99. E faz a de maracujá também, R$9,99. Maçã gala, R$1,99 a unidade. Banana da terra, eu sempre falo aqui, puxa, frita, cozida, não tem igual, né? R$3,99 o quilo. E ameixa, R$1,99 a cada 100 gramas. Essa é a cartela de promoções a partir de amanhã. Em qualquer unidade do Hortifruti das Palmeiras, sempre tem um perto de você. Não perca. O ovo, então, é imperdível. Estou cedinho amanhã lá para garantir minha cartela de ovos. Mas vamos lá. Esse programa ainda tem o apoio do Restaurante do FAD. Cadê aí, Josiel? Restaurante do FAD, lembrando que comida árabe, brasileira e churrasco aquilo, no Automóvel Clube Fluminense. O FAD está em outro endereço, no Automóvel Clube, e você pode... meu amigo Germando ali da Rádio Aurora está ali dando um abraço, prazer em rever, Germando. O restaurante do FAD tem um preço, além de ter um preço especial, você tem um estacionamento do Automóvel Clube que você não paga. Então você vai ali na 13 de maio, em frente à Secretaria de Fazenda, tem um estacionamento. Você entra do estacionamento que você não paga para almoçar no FAD, você sai do estacionamento, já está no clube. E aí você almoça à beira da piscina ou almoça dentro do restaurante, a melhor refeição árabe. Fábio, você gosta também, né? Nós dois somos. Sempre lá. Há de olhar o perfil, né, do nosso entrevistado e do nosso entrevistador, e aí você vê que a gente gosta desse tipo de comida. Dá um abraço para o nosso tricolor, FAD, gente boa toda vida. Olha que você
você é flamenguista, né? Mas aí o Fad releva isso tudo, né? A gente se diverte aí com essa saudável E você, competição. o Fad, você é um restaurante prazeroso porque o dono tá ali. Não tem como a comida ser ruim, gente, onde o dono do restaurante está servindo a comida ali. Como? Como é que você vai servir uma comida de segunda com o dono do restaurante servindo? Não tem como. Então, o restaurante do Fad, de segunda a sábado. Depois do carnaval, parece que ele vai fazer uma programação até aos domingos. Mas, por enquanto, é de segunda a sábado. E você não paga o estacionamento ali no Automóvel Clube Fluminense, no centro da cidade. Bem, como de costume, como nosso protocolo, a gente começa com a mensagem do dia. A mensagem de hoje, pessoal, deixa eu falar um pouquinho, Josiel, é uma mensagem de reflexão sobre a importância de um ser humano sensacional, sobre um ser humano maravilhoso que tem conquistado corações do mundo inteiro. Corações esses não só católicos, corações de pessoas de todas as religiões e pessoas até sem religião. Cristãos, não cristãos. O Padre Francisco é um padre que consegue mover, né, no mundo inteiro pessoas pela sua forma de trabalhar, pela sua forma de encarar o próximo, pela sua forma de seguir os ensinamentos de Jesus. E a nossa mensagem do dia hoje vai pedindo forças para o Padre Francisco. Sabemos que a carne, né, tem um início, meio e fim, mas o seu papel, Papa Francisco, ele jamais será apagado por nenhum cristão, por nenhum outro Papa que possa surgir depois do Senhor. Sabemos que a carne, ela tem um fim, mas a história que o Senhor está deixando é uma história que nunca terá fim. E a nossa homenagem hoje é para o Papa Francisco, onde eu vou ler uma mensagem que eu encontrei na internet e eu vou compartilhar com vocês. Ah, Francisco. Francisco, você é esquisito. Nem parece que é líder de uma religião. Eu rezo por você e lamento por você estar tão doente. Você é tão estranho, Francisco. Você respeita as religiões diferentes. Parece até um tal Jesus que dialogava com a samaritana e atendeu a um pedido da cananeia. Você acolhe os homossexuais que são tão perseguidos pela sociedade como eram os epiléticos, os aleijados do tempo de um tal Jesus. Você respeita as mulheres e até as convida para assumirem cargos importantes. Você parece um tal Jesus que confiou a Maria Madalena o anúncio da ressurreição. Ah, Francisco, você critica a hipocrisia dos religiosos e é muito criticado por isso. Você também me lembra um tal Jesus que esculhambou os negociantes do templo e não media palavras para denunciar os doutores da lei. Você enfrenta os opressores, os poderosos, como fazia um tal Jesus, que chamou Herodes de raposa e não permitiu que César desfigurasse a imagem e semelhança de Deus. Ah, Francisco, como você é esquisito. Você faz parecer que Deus se fez humano e que toda teologia é uma antropologia. Você acolhe divorciados, homoafetivos, pobres, mulheres, o humano como ele é, tal qual fazia um tal Jesus, que andava com pecadoras e publicanos e curava no dia de sábado. Você não aceita violência contra a natureza. É intolerante com os abusadores de menores, feito um nazareno que dizia deixar vir a mim as crianças, porque delas é o reino de Deus. Francisco, meu bom Francisco, você é esquisito e se parece com um tal Jesus de Nazaré. Você é um outro Francisco, o tal de Assis. Esse texto é de autoria do padre Enio Marcos de Oliveira. Que fica aí a reflexão, né? Que todos possam estar unidos, né, pela saúde, e que, se for da vontade de Deus,
que aconteça o melhor, mas sabemos que o ensinamento do Papa Francisco jamais poderá ser apagado pela história. Jamais. Bem, Figura fantástica, né, Fred? É. O Papa Francisco, independentemente da religião, do credo, é um exemplo de figura humana efetivamente cristão, para quem é cristão, Sim, né? sim. E como você disse, que pratica essa tolerância religiosa e que atua como estadista em tempos tão difíceis, né, na vida, na nossa geopolítica. Então, melhoras para ele. Que seja feita a vontade de Deus sempre, né, Fábio? A gente tem que estar sempre em foco. A gente não pode ser, de certa forma, como é que eu vou dizer? Achar que não vai acontecer. Vai acontecer. Todos nós vamos adoecer, todos nós podemos falecer. Isso aí é do ser humano. Mas que Deus faça o melhor para o Papa Francisco, que ele não tenha sofrimento e que em breve, se for da vontade dele, que retorne para junto de nós. Quanto né? mais tempo ele puder estar conosco, vai ajudar bastante. Bastante. Sem dúvida. Por mais franciscos aí. Mas vamos lá, pessoal. A enquete de hoje. Nós estamos com um professor aqui, Fábio Siqueira, meu amigo particular, mais de 40 anos. Isso aí condena um pouco, se for fazer as contas. Não entrega a gente, não. Mais de 40 anos, uma amizade antiga. O Fábio foi presidente do Sindicato dos Professores, no qual eu sou presidente agora. Atuou na gestão de 2010 até dezembro. Não, Sim, como presidente até 2015. Até 2015. Depois, como diretor sindical, até ano passado, no qual ele pediu, agora nessa gestão, ele não está participando, mas não participou da chapa, mas é o representante do nosso sindicato perante a federação, chamada FETERJ, que é a federação que cuida de todos os sindicatos, não é isso, Fábio? Coordena, nossa federação é uma instituição sindical de segunda instância, né, que coordena a luta de todos os Simpros no âmbito do Rio de Janeiro, desde o Simpro Norte e Noroeste, que é o nosso co-irmão aqui dos municípios. Itaperuna, né? Bom Jesus, temos o Simpro Li, temos Simpro em Macaé. Macaé e até o Sul Fluminense, que agora, que não era filiado da FETERJ, mas está em processo de filiação. Tem Simpro, Sindicatos Professores, tem em Niterói, Simpro Macaé, Rio, Simpro Rio, Baixada, Simpro Baixada Fluminense, Nova Friburgo. Tudo isso tá, né? Somos uma família onde o pai, né, o que cuida da gente aí é a FETERJ, que é a nossa federação que nos apoia nas ações e que mobiliza para essa união de todos os sindicatos dos professores do estado do Rio de Janeiro. Coordenada pelo professor Oswaldo, nosso companheiro, ex-presidente do Simpro Rio e atual diretor do Simpro Rio. Uma pessoa do bem, né? Sem dúvida. Vamos lá, a nossa enquete do dia, porque hoje o nosso bate-papo hoje é sobre professor, educação e sindicatos, né? A importância do sindicato dos professores. E ali nós temos a nossa enquete. Olha, você vota aí da sua casa pelo Facebook. Você acredita no real apagão de professores por volta do ano de 2040? Por que esse assunto hoje? Olha só, eu vou ler uma matéria que saiu aqui na internet, no site G1, onde diz o seguinte: Brasil pode enfrentar apagão de professores em 2040, diz a pesquisa. Desinteresse dos jovens pelas carreiras de licenciatura, envelhecimento do corpo docente e abandono da profissão contribuem para que daqui a menos de 2 décadas faltem 235 mil professores na educação básica, prevê Instituto Semesp. Está no site G1. Em 2040, haverá o risco de o Brasil enfrentar um apagão de professores na educação básica. Esse déficit pode ser atribuído a 4 fatores. Primeiro, desinteresse dos mais jovens. De 2010 a 2020, diminuiu a participação de alunos de até 29 anos entre os calouros dos cursos de licenciatura. A queda de 9,8 pontos percentuais, de 62,8% para 53% de interessados em fazer o curso de licenciatura, né, para se tornar professor. O segundo ponto, envelhecimento dos profissionais que estão hoje na categoria. Eu, Fábio e tantos outros. O número de docentes com mais de 50 anos, olha aí, eu tô nessa aí. Você ainda não, Fábio, tá quase. Quase. Que provavelmente se aposentarão em breve, aumentou 109% de 2009 a 2021. Terceiro ponto que pode causar esse apagão aí de professores. Abandono precoce da carreira.
devido aos baixos salários e às condições precárias de trabalho. E o último, avanço do ensino à distância na faculdade. Nessa modalidade predominante desde 2016, as taxas de evasão, né, pessoas que começam o curso de licenciatura e acabam desistindo, não concluindo, são mais altas. De cada 3 alunos do sistema EAD, que é o ensino à distância, 1 desiste no meio do caminho. E aí, você vota aí sim ou não, se você acha que vai ter esse apagão. E aí, Fábio, a gente começa com a sua fala. Qual a sua opinião, Fábio? Você acha que pode acontecer esse apagão? Pois é, Fred, penso que sim. Se não forem tomadas medidas concretas de valorização da nossa categoria, de valorização do magistério, da docência. E quando a gente fala valorização, é importante, a gente tem feito sempre essa discussão no âmbito do sindicato, a valorização profissional. Há uma figura na sociedade que tem um lado positivo, mas que traz, às vezes, um lado negativo também, de uma certa mistificação da imagem do professor e da professora. Esses dias eu falei isso aqui. O professor é um sacerdote. Pelo amor. Pois é, na verdade, nós cumprimos nossa missão pedagógica, docente, com empenho, com compromisso, mas nós somos profissionais. A gente vive do nosso trabalho, né? Nosso sustento está através da aula. Não há... Ainda que fosse sacerdote, Fábio, o sacerdote aposenta, a igreja paga o INSS do sacerdote. Quer dizer, ele tem o prolabore das despesas que ele precisa pagar, enquanto padre, pastor, seja qualquer. Quer dizer, mas utiliza a figura do sacerdote talvez para causar uma imagem de impacto, de doação, né? Como se o professor fosse alguém que doasse o tempo dele em troca de nada. Tentar substituir essa valorização profissional concreta, em termos de remuneração, de plano de cargo, por um reconhecimento que é até bacana, mas que não pode substituir, como você bem está colocando, o papel do trabalhador. Exatamente. Né? Agora, tem uma política agora que a gente gostaria de comentar. A política do governo federal, você vai dar a sua opinião, e aí vocês que estão em casa podem também dar a opinião ali através do Facebook. Algumas pessoas já estão escrevendo. Luana fala: eu sinceramente não sei se consigo aposentar por tempo de trabalho. Isabel está se aposentando agora, né, Isabel? Da rede privada. Abraço aí para as companheiras. O pessoal elogiando a presença do Fábio. Prazer estar aqui no nosso sindicato. Isso aí, olha lá. A comida do Fábio, o pessoal comentando. A Edna nem sabia. Vamos lá, que o padre estava doente. Tá bem doente. Vamos lá. Desce aí, Josiel, faz favor. Pode descer, Josiel. Pode descer. A questão, olha lá. Desce mais um cadinho. Pode descer tudo aí, faz favor. A doutora Nayance fala: excelente análise do professor Fábio. Um grande abraço, meus companheiros, e parabéns, Fred, pelo programa. Obrigado, doutora. Abraço para a doutora A nossa Nayance, amizade deixa a análise da senhora como sob suspeita, né? Nossa amiga. Nossa excelente advogada. Muito sensata. Nossa, quem tem a doutora Nayance, como a gente tem lá no Sindicato dos Professores, solicita 24 horas. Sabe aquela pessoa que... É difícil, tá, Fábio? Nós já tivemos outros advogados, a gente não vai querer comparar, né? Porque cada um é cada um, mas... existem às vezes pessoas que não ficam muito, como é que eu vou dizer, disponíveis. A doutora Nayance me atende sábado, domingo, dúvida de professor direto, final de semana, feriado. Eu às vezes tento até dar uma segurada, porque eu também sou desse tipo que atendo nesses dias todos, e às vezes por consequência acaba incomodando a doutora Nayance, e ela sempre muito solista, muito parceira nossa. Ela nunca me deixa sem resposta. A Luana está dizendo: tem 19 anos de sala. Monsenhor Fred. Monsenhor, pois é. Só faltava isso, né? Mas vamos lá. A política que a gente quer falar um pouquinho, Fábio, qual a sua opinião? O que é, na verdade, o governo federal implantou esse ano um sistema chamado Pé de Meia para licenciatura, para ver se incentiva que as pessoas realmente façam licenciatura. Eu tenho lá em casa, você sabe, né, 2 gêmeas, e elas ficam altamente
ofendidas. Eu fico até triste com isso, mas eu acho que elas vão mudar de ideia com o tempo, quando eu falo que elas ainda serão professoras, tá? É triste para mim, porque eu sou de uma família voltada para a educação, mas as minhas filhas, elas coitadas, talvez por elas verem o sofrimento, né, do professor no dia a dia, na escola, por verem um pai, né, a vida inteira dando aula manhã, tarde, noite, e mesmo quando assumi cargos, eu continuei dando aula, elas têm uma certa resistência. Mas no final, elas vão perceber, hoje elas têm 16 anos, que o mais importante disso tudo é a vocação. E se elas perceberem que elas têm vocação para a educação, meu amigo, elas podem ser até advogadas, veterinárias, fisioterapeutas, mas elas vão dividir um tempinho aí para a sala de aula. Isso aí... Você sabe que eu já estou com 2 licenciados lá em casa. Olha né? aí. Os 2... Você passou por isso, Fábio? Essa rejeição no início? Não, na verdade, sempre a sociedade desmotiva um pouco, sim, né? Sim. Mas no final das contas, o Pedro está com 18, o Fabiano está com 20, os 2 estão cursando. Ela é licenciatura em letras. Olha que beleza. Português, inglês ou português? Não, só português. Português e literatura. E o Pedro em educação física. Olha aí. Em breve, agora 2 professores. Vamos ver. A gente comenta das dificuldades do professor no dia a dia, mas uma coisa é clara. A gente pode não ter o salário ideal, mas sem emprego, dificilmente a gente fica. Há essa característica, né, Fábio? Pois é, há um mercado de trabalho, sem dúvida. Sim. Porque nas últimas décadas nós tivemos esse avanço, né? Da garantia, você que atua na gestão das redes públicas há muitos anos, sabe que há essa cobrança da legislação. Sim. Então, gera esse mercado. Agora, o problema é que a gente estava falando antes. Não há uma valorização. Então, muitas das vezes, como você já falou aí na matéria que você leu, as pessoas saem da carreira docente para buscar ganhar mais. Faz um outro curso superior, faz um concurso para uma outra coisa. E acaba a docência virando um complemento, né? Vamos dizer assim. E às vezes desistem porque acham uma outra atividade que remunera mais. Até larga, né? Abandona. Exatamente. E essa política que você falou... Do pé de meia... ela vem dar resposta a isso. Ó. É uma ajuda mensal? A ideia é essa. Para complementar o que você estava colocando, quando o ministro Camilo Santana fez o lançamento no mês passado, ele usou um dado recente do Enem de 2023. 19 mil estudantes mais bem classificados para licenciaturas. Sabe quantos fizeram a matrícula, Fred? Cerca de 25%. Só 5 mil de fato, desse universo fez a matrícula. A matrícula, efetivou. E a projeção é de que desses 25%... Muitos não chegam ao fim. Metade, ou seja, para cada 100% de jovens como meus filhos que ingressam na licenciatura, apenas 13%, menos de 13%, 12,5%... Chega até o fim. Chegam até o fim. Então, é essa redução na formação, com uma demanda grande, como você destacou, que gera essa enquete interessante que você traz hoje. A projeção de que, em determinado momento, essas curvas elas se encontram numa razão negativa. E aí, há sim uma tendência grande, se não for feito algo, a falta. Então, o pé de meia licenciaturas, junto com uma outra ideia que ainda vai ser implementada, que é o Bolsa Mais Professores, que uma coisa está interligada à outra, é uma iniciativa, uma política pública que foi proposta agora, há menos de 30 dias, pelo governo federal, para tentar dar uma resposta a essa tendência. Como funciona? Você perguntou. A ideia inicial é fornecer uma bolsa de R$ 1.050 mensais para esses estudantes. Eles são classificados pelos melhores desempenhos de candidatos à licenciatura aprovados no SISU. R$ 700 sacaria todo mês, outros 350 faz uma espécie de uma poupança que sacaria ao final... No final do ano. Ao final da graduação. Da graduação. Sim. E com uma possibilidade de um programa que está sendo lançado também chamado Bolsa Mais Professores,
que os professores que formados nessa licenciatura sejam aprovados e vão atuar, sobretudo na escola pública, em áreas onde há menor interesse, por assim dizer, áreas conflagradas, rurais, áreas com menor distante do acesso, né? É isso aí. Vai receber mais R$2.000, além do salário, para o qual for concursado, como uma espécie de incentivo, né? Então, veja bem, Fred, eu acho que é importante políticas como essa para que a gente faça uma reversão dessa tendência e uma valorização financeira da nossa categoria. Mas eu penso que mesmo toda iniciativa, né, que possa contribuir para diminuir essa carência, essa é a minha opinião, é válida, mas eu ainda acho que o déficit vai acontecer, Fábio. E uma das coisas a pandemia nos ensinou. A pandemia nos ensinou que na educação básica, principalmente, o professor é insubstituível. Ficou claro ali. Quando você não podia mais ir à escola por conta da pandemia, aquela coisa toda, e você começou a ter aulas online. Não funcionou uma aula online que não tivesse, de fato, um professor no outro lado, principalmente para a educação básica. Não valeu de nada quem tentou passar vídeos de aulas prontas sem ter o professor ali, de fato, interagindo com o aluno, ainda que fosse pelas câmeras. Ali foi uma grande evidência de que o professor ainda é insubstituível. Concorda comigo? Concordo. Ali foi uma coisa que não tinha como. Porque por mais que a criança estivesse impedida por conta da pandemia, né, por conta do vírus, de ir à escola, ele ainda conseguia ter acesso à informação pelo professor através de um vídeo, através do ao vivo, né? E aquela época, Fábio, eu, por exemplo, na época era professor do Externato Campista para as turmas de Fundo 1, eu era da rede municipal para as turmas de Fundo 2, no ensino médio para as turmas lá do estado. Eu pintei e bordei, Fábio. Na rede privada do Fundamental 1, teve um dia que até me vesti de Silvio Santos. Eu sou professor de inglês, pessoal. Você imagina esse cara aqui que parecia mais o Faustão antes da bariátrica, imitando o Silvio Santos. E ali eu consegui fazer com que as crianças ficassem encantadas. A minha esposa controlando o som, né? É algo que o professor... Ninguém consegue fazer igual o professor. Controlando a caixa de som. Eu morei 1 ano em Gruçaí nessa época da pandemia. Eu comprei na véspera uma gravata lá em São João da Barra. Um microfone. Amarrei a gravata no microfone. Quando começou a aula, minha esposa só falou assim: 1 minuto. Já vai começar a aula. Os alunos todos com as câmeras ligadas, Fundamental 1, Externato Campista. E aí, quando inicia a aula, era uma aula diferenciada. Era um show de talentos. Os alunos iam apresentar seus talentos já previamente agendados nesse dia. Mas quando abre a câmera, quem é que estava dançando no último volume da caixa de som a música do Silvio Santos? Lá, 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 hey, lá. E eu dançava na frente... Essa eu perdi. Você perdeu. Você sabe que esse dia eu estava procurando no Face e não achei por nada, porque foi pro Face, mas não consegui resgatar isso aí. E eu imitando o Silvio Santos, e eu vi principalmente umas menininhas, eu nunca vou me esquecer a imagem, elas faziam assim, ó, na câmera. Tipo assim, não acredito que tio Fred tá fazendo esse mico, né? Virou o Silvio Santos. Então são essas coisas que mostraram que a interação professor e aluno não tem máquina que consiga te substituir. Não adianta. Então o que vai acontecer em 2040? Políticas públicas como essa do pé de meia. Na minha opinião, tá, pessoal? Isso aí é opinião, cada um tem uma, né? Vão talvez amenizar o déficit. Isso. Mas zerar, na minha opinião, acho que não consegue. Fred, essas medidas, elas são paliativas, elas são iniciativas importantes. Agora, concordo com você. O que realmente pode reverter essa tendência, aí é uma outra coisa. É uma observação mais rigorosa do piso nacional do magistério. Sim. É uma elevação do piso nacional do magistério. São melhor remuneração e melhores planos de cargos, salários nas diversas redes. Principalmente na educação básica privada. Isso. Né? A gente ainda está com um piso
que passa um pouco de um salário mínimo, né? Não chega a R$ 1.600. Vamos ter a nossa database agora em maio. Estou falando isso na educação básica de Campos e São João da Barra. Não é o que a gente deseja, mas sempre aquele chororô do dono de escola, que a inadimplência está grande e papapá. Temos algumas escolas que pagam um pouco mais, mas o que acontece? A rede particular, e o pessoal em casa vai confirmar o que eu estou falando, é uma rede que demanda muito do professor. Né? São muitas correções, são muitas atividades e o piso a gente não consegue acelerar, né, Fábio? Fred, a nossa agora já está partindo para o assunto sindicato dos professores. É importante isso, porque a nossa tradição da velha guarda, nós já estamos caminhando para a velha guarda. É verdade. O sindicato, não somos ainda o nosso querido Antônio Rodrigues, que está lá de novo no Conselho Estadual anos. de Educação com quase 90. 90, já está redondo para 100. Mas com muita energia e firme. Verdade. Mas nós vamos chegar lá, tá, Fred? Eu estou ficando mais animado com isso. Né? A gente vai ficando mais velho, a gente tem que ficar mais animado, que vai envelhecer e continuar com alguma energia. Tem que se cuidar também. Né? Mas assim, a nossa tradição do movimento sindical, e nós que atuamos nas duas frentes, nas escolas privadas, eu trabalhei por muitos anos, né? Agora, há 5 anos eu sou dedicação exclusiva no Instituto Federal Fluminense, mas trabalhei mais de 20 anos em escolas privadas, né? Fui com muita honra diretor e presidente muito boa parte desse período. A nossa tradição é de valorizar a escola pública. O fato de nós, como trabalhadores, precisarmos trabalhar na escola privada, em determinado momento da nossa vida, pelo menos, não quer dizer que a gente não reconheça que a obrigação da educação, a responsabilidade é do Estado. Né? Quando eu digo Estado, pública de qualidade. Estado, eu digo governo federal, estadual e municipal. Eu não tenho dúvida, Fred, que essa luta em glória que a gente tem, de fazer a luta e construir uma condição melhor para o professor nas escolas privadas, que muitas vezes é difícil, porque o professor tem medo de se expor, tem medo da demissão, tem medo da perseguição, mas o que pode puxar a remuneração nos estabelecimentos privados, nas escolas particulares, para cima é a valorização e remuneração do professor, da professora na escola pública. Olha, perfeita essa análise. À medida que o poder público começa a valorizar o professor, começa a dar melhor qualidade de trabalho. Sobe. Não, e melhor qualidade de trabalho, com escolas com data show, climatizadas. À medida que isso vai acontecendo, isso vai puxando que a escola particular também faça uma melhoria no salário. Exatamente, porque a escola porque vai acabar daqui a pouco não tendo clientela. Claro, a escola particular, cada vez mais essa clientela se afunila, Fred. Verdade. A gente tem que tomar muito cuidado, porque aqui é um programa do Sindicato dos Professores, nós temos que ter responsabilidade com a empregabilidade. Sim. Não é nosso papel aqui remar contra as empresas. Pelo contrário, a gente quer que as empresas cumpram a lei, mas as empresas precisam ter saúde financeira, funcionar bem, para gerar mais empregos para a nossa categoria. Agora, infelizmente, a dinâmica que a nossa economia tem adotado nos últimos anos, nas últimas décadas, eu diria, e essa tendência parece não ser de curto prazo, de achatamento da classe média. Encolheu. Você percebe que o público da escola particular encolheu. Cada vez mais, por conta disso, a escola particular vai se tornar uma escola para um determinado segmento da classe média alta ou da classe mais abastada, que tem, ou por questão religiosa, escolhe uma escola confessional, ou por uma questão, às vezes, de língua, escolhe uma escola A gente bilíngue. percebe, Fábio, uma migração, vamos usar esse termo aí, né? Se a gente possa usar, mas acho que faz sentido. Uma migração muito grande de alunos da rede privada para a rede pública. Ainda não temos a melhor das melhores escolas públicas. Sem dúvida. Mas o sistema melhorou muito, avançou muito. Isso explica o quê? Explica a questão econômica. A classe média... Os colégios estaduais, por exemplo, 90% tem climatização nas salas de aula. Pois é. Qual a diferença de eu pagar, de repente? Muita gente vai pensar... E bons professores. Sim, os melhores professores. Eu trabalhei por 20 anos no Liceu de Humanidade de Campos, quero mandar um abraço para meus amigos que ainda tem lá, comunidade liceísta. E
são professores que... Todos nós ali, em dado momento, éramos professores em vários estabelecimentos particulares conceituados de campus. Estávamos todos ali fazendo o mesmo... Na escola pública. Com o mesmo cuidado, com a mesma atenção, com a mesma qualidade, trabalhando na escola pública. Essa comparação que você fez ficou muito interessante. À medida que a escola pública oferece um ensino de qualidade, acaba puxando a melhoria do salário da rede privada. E a gente percebe, né, que isso aí... ensino médio, hoje, né, um aluno que vai estudar numa escola particular, ele paga, de repente, aí R$1.500, R$2.000 por mês de mensalidade, dependendo da escola. Mais R$3.000 de material anual. 3 mil de material. Quer dizer, não sai barato, mas aquela despesa diária de alimentação, lanche, transporte, uniforme, toda essa parte. Então, o que aconteceu nos últimos anos? O que tem acontecido? Uma migração dessa clientela de classe média para a rede pública. Pois é por isso, né, para tentar objetivar... Estou falando muito, é muito comum no ensino médio essa migração. Sem dúvida, né? E é por isso que a valorização do professor, do profissional da educação na rede pública, ela tende a ter um rebatimento positivo para quem permanecer na instituição privada. Sim. Porque, na medida que aumenta as oportunidades de concurso com um salário mais interessante, quem for ficar na escola privada vai querer ganhar um salário compatível. E a escola privada, que, como você está dizendo, vai disputar cada vez mais um público mais reduzido, vai ter também que valorizar o professor, que muitas das vezes também atua na Porque vai chegar uma pública. hora que pode chegar uma hora que não vai ter profissionais de excelência para ser professor da rede. Só essa valorização, Fred, nesse movimento centrífugo, dinâmico, que as redes públicas influenciam na valorização também nas escolas particulares, pode reverter essa tendência da nossa enquete de apagão. Verdade, verdade. Que aí você vai ter mais oportunidades de trabalhar em empresas privadas com um salário de professor melhor. Né? O pé de meia, ele enxuga gelo, mas a real solução para o problema é estimular. E as pessoas só vão se estimular para voltar a ter interesse em atuar como pedagogo, como licenciado na educação, se os salários... É uma coisa sem sentido, Fred. Você vê várias categorias de ensino superior no estado do Rio, no governo federal, o salário menor, categorias todas que existem. Superior. Qual o salário mais baixo? Do professor. É o nosso. É, complicado. Olha ali, a Júcia lá de... Olha aí, nosso programa está sendo assistido também em Itaperuna. Minha amiga Júcia de Itaperuna, boa noite, minha amiga. A Luana também fala, ó... Sabe que eu trabalhei em Itaperuna 9 anos lá no campus Itaperuna, do IFE, né? Do IFE. Ó, a Luana também acha que vai diminuir. Volta lá. Não, tem um comentário ali, calma aí. Não, desce, faz favor. A Verônica, tem que saber em qual escola pública você vai colocar seus filhos. Os diretores fazem a diferença na escola. Concordo. Né? A Luana fala um pouquinho. Ali, também acho que o professor ficará extinto. Estamos ficando doentes. E os patrões só nos substituem. E ainda falam de demitir porque esse ano você faltou muito, faltei 25 dias em um ano, porque fiz bariátrica e um mês depois peguei Covid. Deixando claro que fiz todas as propostas da escola, fiz 4 painéis e não tive valor. É o chão, né? A demanda da rede privada é bem rigorosa, né? É bem forte. E falando um pouquinho agora, Fábio, da questão sindical. Como é que os sindicatos... Você agora não está mais na diretoria, mas você está na federação, né? Que cuida de todos os sindicatos dos professores do estado do Rio. Sigo na luta. E também na base lá do Sinasef. Pois é. Como que os sindicatos... E aí eu não vou nem responder, eu vou perguntar para deixar você falar. Como que os sindicatos conseguem sobreviver atualmente? Porque é comum ainda a teoria de que um dia de trabalho, tem gente nessa ilusão ainda que não existe, você vai contar a história. Como que um sindicato hoje faz para sobreviver? Como que um sindicato hoje faz para manter um programa semanal como este? Como que um sindicato faz para manter um setor jurídico eficiente
eficiente que defende o professor na sua luta diária, busca parcerias, mantém uma sede própria, que o nosso sindicato fica ali no Shopping Turf, vizinho ao Zepan. Como que é isso? Da onde vem esse milagre, né? Porque tudo gera despesa, né? Como é que funciona isso, Fábio? Aliás, vou responder a sua questão, contar um pouquinho da nossa história também, parabenizar você, que foi nosso tesoureiro. Fui né? tesoureiro no momento mais difícil do sindicato 2010. Junto à nossa saudosa companheira, professora Vera Félix, que tiveram a feliz ideia e me convenceram, como membro da diretoria, a fazer esse esforço com o último recurso da contribuição sindical urbana, chamado imposto sindical, de 2016, que foi o último. Nós fizemos esse investimento para manter como patrimônio dos filiados e da categoria, mas sobretudo dos filiados. Uma sede própria, uma né? sede própria. Agora você vê, o último imposto sindical... Um acerto, sabe, professor Sérgio? Eu fiquei em cima. Eu fiquei em cima. Vamos comprar, a gente tem que ter um teto. E da nossa saudosa presidenta. Eu e Vera em cima, você meio duvidoso, e eu dizendo, não, o sindicato tem que ter uma sede, nós já pagamos aluguel a vida inteira, não podemos ficar nessa. Não, e a gente me convenceram. Convencemos você. Agora, 2016, pessoal, foi o último ano que você, trabalhador no Brasil, teve um dia de trabalho descontado, e esse valor era repassado para os sindicatos, era o chamado imposto sindical. De lá para cá... Faz 8 anos. 8 anos que o sindicato sobrevive através da sua mensalidade, através daquelas pessoas que gentilmente, generosamente contribuem nos seus contra-cheques com 2% de desconto. De forma consciente do seu papel perante a sociedade, da importância do sindicato no papel de luta para uma categoria. Temos essas pessoas que contribuem mensalmente e, com isso, elas têm direitos como gratuidade para filhos, né? Na escola, ela não paga mensalidade. Até falando um pouquinho que essa gratuidade é só para filho de sindicalizado. Se você é professor e tem o seu filho numa escola e não paga mensalidade, você precisa ser sindicalizado. Caso contrário, você não está na sua zona de direito, você está na sua zona de favor. O dono está oferecendo uma bolsa para o seu filho, mas você não está no seu direito de gratuidade para o seu filho. Então, quando não se trabalha com direito, se você for demitido, você perderá a bolsa. Se você for demitido e tiver no seu direito de gratuidade porque você é sindicalizado, a sua bolsa permanece até o final daquele ano letivo. Isso é bom deixar claro, sabe, Fábio? Sem dúvida. E a gente vai sobrevivendo dia a dia com dificuldades. Quando a gente fecha um acordo coletivo, seja com uma universidade, seja na educação básica, a gente solicita a ajuda do professor com uma contribuição mínima anual. Ela acontece uma única vez quando se fecha um acordo coletivo, chamado de contribuição ou cota negocial, que alguns professores, ainda não conscientes da importância do sindicato e do seu papel, vão ao sindicato e fazem a oposição a esse desconto. Ainda temos instituições em campus que não respeitam o acordo coletivo, portanto, eles não fazem um desconto devidamente. Inclusive, essas unidades, agora a doutora Nayança está entrando com uma ação na justiça, sabe, Fábio? Porque não tem condições de escolas que você vê mensalidades de R$1.500, R$2.000 desrespeitar o sindicato. Eu não cito nomes aqui, porque a gente preserva essa questão aí da ética, mas ainda temos em campus escolas que bloqueiam a ajuda do professor ao sindicato da sua categoria. É inacreditável, você pode achar estranho, impossível, mas existe em campus. O pessoal que está assistindo aí, que é da diretoria do sindicato, sabe de onde eu estou falando. Dos locais onde eu estou falando. É lamentável a gente ver isso, né? Mas, infelizmente, acontece e a gente pede agora até uma correção na justiça, com uma ação judicial, para a gente rever essa ajuda, né? Meu companheiro Fred, eu quero te parabenizar por um espaço como esse, que é fundamental para a gente tocar nesses pontos, né? Eu vou voltar à sua pergunta, quando a gente mudou de assunto. Como é que um sindicato faz para sobreviver?
primeiro dizer que essa dificuldade não é só dos sindicatos de professores, não é só do nosso Sindicampus, é de todos os sindicatos da classe trabalhadora. Porque esse é um projeto, isso que você estava falando aí, das escolas que boicotam a nossa luta e os direitos dos seus funcionários. Boicota a construção coletiva, né? O nome é prática antissindical. E isso não fica restrito a empresas, infelizmente, da área da educação. Por que ocorre isso que você falou, da gente ficar restrito a uma contribuição sindical, a contribuição dos filiados, uma parcela tão reduzida? Eu diria que aqui em Campos hoje, você tem os números, não chega a 15% o número dos trabalhadores sindicalizados, né? Isso não é, a gente pode dizer que isso é uma realidade que a gente acompanha nos últimos 15 anos. Verdade. Né? E por que acontece isso? Porque há na sociedade, né? Aí vou falar um pouco professor de história. A tradição do movimento sindical é a tradição do sindicalismo que Getúlio Vargas implantou no país no seu período de governo inicial, na década de 30, década de 40. É um modelo que precisa ser modernizado. Sim, é um modelo que precisa sofrer algumas adequações, sim, mas não esta forma covarde, que é uma forma de tirar o único instrumento de luta e resistência da classe trabalhadora, que se implantou uma ideologia nessa sociedade de se atacar a nossa imagem dos sindicalistas, né, de uma forma generalizada, pegando alguns poucos exemplos de sindicalistas de má conduta, né? De má conduta. E generalizando e atacando o movimento sindical como se fosse por si só uma coisa negativa. Não é. O movimento sindical tem uma tradição de quase 100 anos na sociedade brasileira, de mais de 100 anos, porque antes do sindicalismo oficial de Vargas já existiam os sindicatos da virada do século XIX para o século XX, espontâneos, em grandes cidades como Rio, como São Paulo. Houve a grande greve de 1917 em São Paulo. Então, assim, essa tradição não pode ser enxovalhada, atacada, desmerecida e colocada como algo ruim, como essas mentiras e desinformação de WhatsApp fazem hoje. Né? As famosas fake news. Exatamente. Que pegam, às vezes, um mau exemplo de um sindicato, de um sindicalista, e acabam generalizando como se todos os sindicatos tivessem uma postura inadequada ou uma postura incorreta. Né? Então, para resumir, porque nós já estamos chegando ao final, essa cultura de ataque ao movimento sindical, de prática antissindical, conduziu à malfadada reforma trabalhista de 2016 do ex-presidente que não foi eleito, Michel Temer, que entrou daquela forma lamentável pela porta dos fundos. Tentando acabar com os sindicatos. Qual seria a tentativa dele? Vamos minar o único canal de recursos financeiros de sobrevivência dos sindicatos. Isso. Vamos acabar com a contribuição sindical. E aí que eles se virem ou fechem as portas. Mas é aí que nós fomos mais resistentes, pessoal. Não foi, Fábio? Isso. Aí que nós corremos atrás mais ainda de filiados, nós corremos atrás mais ainda de pessoas que abraçassem a ideia do sindicato, abraçassem a ideia de luta, porque questões básicas, gratuidade do filho do professor, conquista do sindicato. 3% do seu salário a cada 2 anos de trabalho na rede particular, o chamado biênio, conquista do sindicato. Pagamento no 5º dia útil é uma questão do CLTista, né? Da lei CLT, mas também a manutenção disso aí, conquista, a licença paternidade, a licença maternidade, a garantia da questão da pré-aposentadoria, que eu já expliquei aqui num programa. 2 anos o professor, antes de se aposentar, ele tem que comunicar à escola e a escola não pode demiti-lo. Então são essas questões que eu falei aqui rapidamente que foram conquistas do sindicato, que se não tem um sindicato dos professores, você não teria nenhum desses direitos. Então, a tática covarde, né, dos patrões, desse consenso antissindical, foi cortar o imposto sindical para destruir o sindicato. Destruir o movimento. Então, essa resistência que o Fred está falando
a gente vem tocando já há 8 anos e buscamos o quê? Buscamos um outro instrumento que é legítimo, que é... Porque o que acontece? Aí é bom que se diga. Essa parte da CLT, da Receita, foi alterada. Pois fim. Agora, os sindicatos continuam sendo, pela lei, pela CLT, obrigados a representar todo mundo. Então, o que acontece? Uma categoria como a nossa, dos professores de campo. Vamos dar um exemplo em números. Temos hoje cerca de 3 mil professores, não é isso, Fred? 300 pagam 15%. 15%, menos de 15%, 13% pagam o sindicato. 87% se beneficia do que o sindicato conquista, mas não dá R$1 para o sindicato sobreviver. Não quer pagar nem a cota negocial, que é o quê? Que é uma cota uma vez ao ano, quando todos os sindicalizados e os não sindicalizados conseguem um reajuste anual na database. Incentivados muitas vezes pelos patrões com práticas antissindicais, que agora tivemos até que entrar com uma ação na justiça contra alguns, eu não vou nem citar um número melhor não, né? Mas não enche uma mão de colégios particulares em Campos que não recolheram a contribuição para o sindicato dos professores ano passado. Então, Fred, para tentar concluir assim... Uma contribuição que foi por conta de um reajuste dado, não é mais aquela contribuição do imposto sindical, porque esse imposto já não existe, né? Deixar bem claro. Isso, é contribuição quando se fecha um reajuste, uma convenção coletiva de trabalho. Reajuste e a garantia de direitos para o professor. Exatamente, aí se paga essa cota negocial. Isso entrou no radar dos sindicatos por oportunidade aí do fim do imposto sindical. Tivemos uma vitória ao longo desses últimos 8 anos. Em 2023, em setembro, o STF julgou legal, porque haviam instituições patronais e escritórios de advocacia contratados por essas escolas e pelas suas representações para tentar que queriam destruir de tornar vez. ilegal essa contribuição negocial. Bom, felizmente, em setembro de 2023, o STF, Supremo Tribunal Federal, que alguns não gostam, mas que é um poder legítimo, independente e importante do nosso Estado, determinou a legalidade, né, julgou constitucional essa contribuição. Bom, agora, em que estágio, em que pé isso está hoje? Né? É importante esclarecer, Fred. O governo federal, através do ministro Marinho, do Ministério do Trabalho, pensou em regulamentar essa contribuição negocial, agora que está claro e pacificado que ela é legal, constitucional, tentou criar um mecanismo de desburocratização disso. Mas o governo federal, como há no Congresso Nacional esse sentimento que a gente falou aqui muito forte, infelizmente, muitos deputados e deputadas e senadores e senadoras reproduzem esse sentimento anti-classe trabalhadora, anti-movimento sindical, o governo achou melhor negociar com os deputados. Então, em que pé está isso? É negociado para ser apresentado agora, depois do Carnaval. Para, de repente, se tornar obrigatória um projeto que parta do próprio... Porque há deputados também que têm uma abertura para isso. O relator desse projeto é o deputado Luiz Gastão, que é até uma pessoa ligada ao setor empreendedor. É um representante do setor produtivo, por assim dizer, do setor econômico, ativo, do Ceará, e ele é do PSD. Mas ele topou, ele reconheceu como patrão a justiça. Ele é ligado aos setores do Sistema S, sim, do comércio. Ele acha que é razoável regulamentar, pacificar, criar uma regra para que saia dessa discussão de comadre, desses ataques covardes, levianos, às vezes imprecisos. Então, a aposta nesse momento, tanto do governo quanto nós, do movimento sindical, quanto da sociedade dos trabalhadores, eu creio que tem que ser, embora haja muito trabalhador que precisa ouvir isso que nós estamos falando aqui, que acha que o sindicato é inimigo, e não é. E sem o sindicato, o trabalhador fica exposto. Então, para finalizar, em que pé está? É possível que se crie, a partir do projeto do deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará, um consenso onde a maioria do Congresso, e aí o governo federal sancionaria um projeto para regulamentar
padronizar essa cota negocial. Isso. Entendi. Vamos lá, Fábio, a gente poderia ficar mais 3 horas aqui conversando, porque se a gente partir para a área de história, de campos, da região toda, você domina isso aí, que é uma maravilha, né? Outro dia eu volto. Volta sim, pra gente conversar sobre a história de Campos, do estado do Rio. O dia que a gente esteve aqui com a Rafaela, foi ótimo. Muito bom, muito bom. Rafaela vai ser mamãe aí, né? Um abraço. Eu vi, Um abraço, Rafaela, professora de História e professora. Ela é responsável pelo arquivo municipal, né? Isso, diretora do arquivo municipal, com excelente, um dos poucos bons serviços públicos da nossa cidade. É verdade. Olha lá, pessoal, o resultado da enquete: 86% acredita que vai haver, de fato, um apagão, uma falta de professores por volta do ano 2040. Tá ali o resultado da enquete. Vamos agora ao nosso sorteio. Quero dizer que quem ganhar o sorteio do FAD pode me convidar, que eu almoço junto lá. Dá a refeição para 4 pessoas. Vamos lá, Josiel já montando o sorteio online ali. Enquanto isso, eu vou lembrando, pessoal, a partir de amanhã, Norte Frutti das Palmeiras, R$19,99 a cartela com 30 ovos. Eu vou correr cedo para garantir os meus. Tem um pertinho na minha casa. O meu tem ali no Alphaville, né? Onde eu compro muito ali no Alphaville, na rua Antônio Manuel. Você compra ali também, não, né? Não, você compra aquele do IPS, né? Aquele no Capão. No Capão, E eu já vou ali no Alphaville. Tem espalhado pela cidade inteira. Amanhã eu vou comprar no Norte Frutti das Palmeiras. R$19,99, tem que aproveitar. Eu paguei 27 semana passada e vou dizer você, uma casa com 2 adolescentes come ovo, tá? A última vez que eu comprei, eu paguei 26. Mas eu gosto também daquele vermelho, mas não tem problema não. Não. No momento agora vai o branco. Vai o branco, porque eu deixo o vermelho para depois. O caipira, então, dá um tempinho, porque sai mais caro. Vamos lá, atenção, pessoal. Quem vai o vencedor? Olha lá, o vencedor do kit refeição do restaurante do FAD, funcionando no Automóvel Clube Fluminense, ali no centro da cidade. Júcia! Opa! Quero ver como é que vai ser. A Júcia Gomes é de Itaperuna. Eu acho bom, Júcia, você aproveitar a viagem, vir aqui, almoçar comigo. Já estou me oferecendo, tá? Vai ser um prazer enorme. Júcia, professora da rede estadual, né, da área da região, né, de Bom Jesus, Itaperuna. Vai ser um prazer enorme. Não vamos, né, sorteada, ela ganhou. Ela pode vir a Campos fazer uma visita, será muito bem-vinda. E aí, se por falta de convidados, eu já vou me oferecendo a fazer companhia nesse dia, entendeu? Vai ser um prazer enorme a gente conversar bastante, botar a conversa em dia. Apesar que a gente já conversa bastante pelo WhatsApp, mas nada como uma conversa ao vivo, né? E vamos, mais uma vez, Fábio, vamos para as suas considerações finais. A gente está fechando aqui. Agradecer, Fred, a oportunidade mais uma vez de estar fazendo esse bate-papo aqui, falando de questões importantes para a nossa classe trabalhadora, para o nosso movimento sindical. Você é um guerreiro aí, mais eu agradeço. Um período à frente, nos representando a nossa categoria dos professores em Campos e para a nossa categoria também, né, dos professores, que a gente continue lutando e que a gente possa obter dias melhores. Amém. Nós que já estamos com o cabelo serenado, né? O meu eu tive que até repor, né? Mas está serenado. Tá serenado. Eu já falei aqui numa edição, a natureza não favorece, a gente compra, né? É uma questão de resolver o que falta na gente, a gente vai lá e tem artifícios para isso, né? Eu nesse calor dei uma baixada também, mas eu vou deixar crescer. Você não tem carência de cabelo, eu já tive. Agora eu estou motivado para deixar crescer de novo, até a barba também, daqui a pouco tá de volta. Mas vamos lá, pessoal, agradecendo a você mais uma vez e desejando uma excelente semana, tudo de bom, e qualquer coisa, ligue para o sindicato 999-555-339. A gente atende você com o maior carinho e está lá sempre à sua disposição. Boa noite, pessoal. Voltando aí, Josiel. O Josiel me lembrou ali. Olha lá, pessoal, promoção do sindicato, olha. O Sindicato dos Professores abriu uma turma de inglês aos sábados. E para você se inscrever, você, logicamente, precisa ser sindicalizado. Você pode mandar um WhatsApp para o número 9999-3573. As aulas vão ser na sede do sindicato, no Shopping Turf, das 9 às 11h20, com o nosso amigo, também diretor do sindicato, o professor Alessandro. Alessandro vai dar aulas de inglês no sindicato a partir lá do dia 8
Começam as aulas dia 8. É uma turma exclusiva para você, professor sindicalizado, para você que apoia e contribui mensalmente, você vai ganhar esse presente. Um curso de inglês exclusivo para você. É uma turma de nível básico que vai subindo, né? Intermediário, depois até avançado. A gente vai emitir declaração de quantos meses você está fazendo o curso e do seu rendimento, e você não paga nada mais por isso. Entre em contato pelo WhatsApp 9999-30573 e faça sua inscrição para essa turma. Tá bom? No mais, pessoal, boa noite, uma excelente semana. Olha lá, Fábio, um abraço. Até a próxima.